coloquei lá, como as informações que eu recebo dentro do meu processo de criação, eles influenciam em algumas escolhas que eu tenho, né? Primeiro a gente tem que entender o seguinte, para a galera que já está mais tempo aí e acompanhando, já sabe disso, mas vocês que são novos, então a gente tem que entender que o ego, o eu, o nosso eu, né? Eu vou até desenhar aqui para vocês como funciona o aparelho psíquico nosso, vou ter que desenhar meio ao contrário para vocês verem aí. Beleza? Então, como funciona o nosso aparelho psíquico aqui? Então, eu tenho a parte consciente, a parte pré-consciente e a parte inconsciente. Tudo bem? Sendo que essa parte aqui, ela representa 95% e essa parte 5%. Beleza? E aqui fica o meu ego. E eu me relaciono com o mundo com o meu ego. O meu ego é como se fosse o meu veículo de relacionamento com o mundo. Beleza? E todas as informações que eu vou recebendo ao longo da minha vida, ela vai ficando acumulada aqui dentro do meu inconsciente. O inconsciente é como se fosse um porão onde eu vou colocar as coisas que estão lá. Boa noite, Angélica, tudo bem? As coisas que eu recebi de informação. E esse inconsciente, ele tem informações desde os nossos 0 anos, ou seja, desde quando a gente tem a parte de fecundação do óvulo do espermatozoide, a partir dali eu já tenho, Daniel, bem-vindo, eu já tenho ali as informações, já consigo lembrar daquilo, já tenho informações guardadas naquilo. Tem 2 tipos que a gente pode interpretar. Algumas religiões, como o Espiritismo, falam que a gente traz isso de outras vidas. E também tem estudos que falam que a gente carrega, já é provado que o nosso DNA carrega prints emocionais dos nossos antepassados. Então aí vai de acordo com a religião, ou seja, o que a gente entende é que a gente consegue lembrar desde os nossos 0 anos, 0 dias, até hoje. Então todas as informações que a gente recebe fica guardada aqui dentro do nosso inconsciente. E tá lá, tá beleza. E as informações que a gente guarda, como eu disse, são tanto positivas como negativas, ok? Essas duas esses sinais, quem dá nessa informação somos nós, beleza? Então, só para vocês que estão começando aí, identificarem como é que funciona. Esse pessoal que chegou depois, pega um pouquinho no início para vocês entenderem que a minha letra aqui também não está ajudando muito. Beleza? O que eu queria passar aqui é só para vocês entenderem que as nossas essas informações que a gente recebe do nosso processo educacional, ela fica toda armazenada lá. Então, tá tudo armazenado. Então, eu preciso entender isso. Primeiro ponto, ok? Segundo ponto, o meu ego, que é o meu eu, ele não gosta de lidar com o desagradável. Ele odeia lidar com o desagradável, ok? Se eu chegar e falar, o teu chefe ou, sei lá, alguém do teu trabalho que tem um cargo superior a você, ou teus parentais no processo de educação, chegar e te reprimir, te constranger perante alguma coisa, vai te gerar defesa, né? Imagina você falar assim, pô, que porcaria de relatório é esse aqui que você me entregou? Tá maluco? Como é que eu vou apresentar isso para as pessoas? Você tá de brincadeira que eu vou levar isso para a diretoria para apresentação? Você é maluco? Que merda de relatório é esse aqui? Isso vai te gerar um constrangimento, porém vai te gerar também uma reação contra o desagradável. Tudo bem? Então, só que essa reação, ela vai fazer com que eu não goste daquilo, é óbvio. Então, o que a gente entende? Que o ego não gosta de lidar com o desagradável. Só que eu recebi informações desagradáveis também no meu processo educacional. Eu recebi informações que não foram tão positivas dentro do meu processo educacional. E eles estão lá no meu inconsciente. Só que o inconsciente ele faz uma força absurda para esses conteúdos serem resolvidos. Eles querem que esses conteúdos sejam resolvidos, porque ele está lá, a gente chama de conteúdo que fica batendo. Só que o ego, o que ele faz? Ele empurra esses conteúdos de volta. Ele não quer esses conteúdos de volta. Ele fala, não, desagradável, eu não tô afim de lidar. Fica aí dentro do porão mesmo que, cara, tô de boa, vou ficar só aqui com os conteúdos legais. Óbvio, tem lembranças ruins que a gente às vezes lembra que não são tão ofensivas assim para o ego. Por isso que a gente lembra. Mas as mais pesadas, por exemplo, estão lá atrás. E mesmo as mais leves, a gente tem um certo peso nas nossas escolhas de hoje. Então eu transfiro todas as minhas vivências para as minhas escolhas atuais. Mas como isso se reflete nos relacionamentos, nas minhas escolhas de trabalho, enfim. Para eu entender isso, eu preciso também, um outro ponto que eu tenho que entender, que são os mecanismos de defesa que o ego tem. Como eu falei, como o ego não gosta de lidar com o desagradável, ele se defende das coisas. Então o ego, por ser muito inteligente,
ele quer se defender do desagradável, então ele começa a inventar algumas desculpas. E a gente começou a estudar aqui, a gente vai começar a estudar aqui várias desculpas que a gente pode começar a dar para nós durante esse processo. Tem uma live que eu falei que são sobre os quatro falsos sistemas que a gente cria. E, obviamente, são 4, mas no total de mecanismos de defesa que a gente pode colocar aqui, eu coloquei 13. 13, ou seja, 13 mentiras que a gente conta pra gente se proteger desse desagradável. A gente vai abordar uma delas, que é o mecanismo de compensação. Ou seja, quando o meu ego está perante a um desagradável ou de informações desagradáveis, eu tendo a ter um mecanismo de compensação. Então, como funciona isso? Vamos lá, olha aqui. O nosso cérebro, ele procura sempre a homeostase, ele procura sempre o equilíbrio. Ele quer estar sempre equilibrado. A homeostase vem do termo da medicina, que é eu procuro sempre estar equilibrado. Ok? Então, se está bagunça dentro do meu inconsciente, que é dentro de mim, eu procuro equilibrar isso no externo. Ok? E eu quero dar um exemplo aqui de um paciente que passou por mim há um tempo atrás, logo quando eu estava começando, e a gente começou a identificar isso, e olha que interessante. Durante a infância dele, ele era do meio de 3 irmãos. Então, durante a infância dele, o pai dele sempre falou assim, deu input de informações de que ele era burro. Você é burro, você não presta, olha só, teu irmão é melhor que você, olha só como ele faz e você não faz, olha o que ele está fazendo, você não tá, o que você vai ser da vida, certo? Então, olha só, o que começou a gerar nele? Presta atenção nisso aqui que é muito louco, olha como o nosso cérebro funciona inconscientemente, cara. O que começou a gerar nele? Então vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui a área da vida dele sobre estima, ok? Estima. Aqui está o nosso cérebro, aqui está a homeostase, aqui está o equilíbrio. Nesse vermelho aqui está o equilíbrio. Eu vou ficar um pouco fora da câmera para ter o foco aí, tudo bem? Senão vai ficar desfocando. Então aqui é o equilíbrio do nosso sistema mental. Aqui não tem conflito. Nessa linha vermelha não tem conflito. Então, o que o pai dele foi fazendo com a estima dele? Foi abaixando a estima dele, certo? Foi colocando para baixo, cada vez mais para baixo, cada vez mais para baixo. Porque ele foi tendo esses inputs de informação. Então, olha só onde estava a estima dele. Beleza? Aí, o que ele começou a fazer? Porque uma das fontes que a gente quer reconhecimento sempre são dos nossos parentais. A gente quer ser reconhecido por eles, a gente quer ser amado por eles, a gente quer ser visto por eles, a gente quer ser notado por eles, a gente quer que eles notem a gente como criança, a gente quer o afeto, e essa provisão era natural e ela é sadia para o crescimento da criança, lógico que em demasiadas proporções, certo? Mas a gente procura isso. Então quando eu vou recebendo esses inputs de informação negativa, que nem esse aqui, da estima dele, que foi lá para baixo, que na verdade, para não ter conflito, ela devia vir até aqui, certo? O que ele fez? Olha só, nas escolhas dele, isso se refletiu, no caso desse paciente, na escolha de profissão. Vamos supor que a área de dinheiro dele estava aqui. A área de dinheiro dele, profissional, estava aqui. Beleza? Área profissional e financeira. O que ele fez? Ele compensou essa falta que teria que ter aqui, para ter o equilíbrio no sistema, ele trouxe essa diferença aqui para trás, aqui para cima. Ok? Estão conseguindo compreender aí? Ele trouxe essa diferença de estima aqui para fora. O que isso refletiu dentro de escolhas para esse paciente? Quais foram as escolhas que ele começou a fazer? Porque lembra que ele queria ser reconhecido, que ele queria ser notado aqui, e ele não teve porque ele foi suprimido dentro do processo educacional dele? O que ele fez? Ele pegou esse gap e colocou aqui para fora. Então o que ele fez? Trabalhou, virou um puta de um workaholic. Porque lembra que o input dele lá atrás é que ele não prestava e ele não era melhor que o irmão dele era melhor que ele? Tem 24 horas assim. Vai ficar disponível lá. Então o que ele fez? Ele compensou isso. Então o que ele começou a fazer? Ele primeiro escolheu uma profissão que dava lucro e não o que ele gostava de fazer.
Virou um puta de um workaholic. Trabalhava 12 horas por dia. Perdeu quem? Depois que ele era casado, começou a perder a família. Por quê? Porque dava mais prioridade para o trabalho do que para a família. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é a nossa parte interna. Ok? E essa parte aqui é a parte externa. Então, olha os mecanismos que eu faço. Eu não tenho isso aqui dentro de mim, porque eu fui suprimido, eu não consegui resolver essa questão dentro de mim. E já que eu não tenho isso aqui suprimido, que eu não tenho bem resolvido dentro de mim, eu vou jogar isso para o externo. Então eu vou começar a procurar situações como uma forma mágica de falar assim, bom, já que eu não fui reconhecido pela minha estima, eu tenho que ser reconhecido por outra coisa. É uma tentativa dele pegar o reconhecimento, dele ter o reconhecimento parental que não teve na infância através da escolha de uma profissão. E aí, olha só como é que isso atrapalha em toda a nossa roda da vida. Então, não é só na profissão, ele acabou perdendo a família, ele acabou tendo alguns tipos de doenças psicossomáticas, porque, trabalhar 12, 14, às vezes 16 horas por dia desgasta. E aí, de novo, quando a gente conseguiu perceber, ele, na verdade, conseguiu perceber para que ele estava fazendo isso, e ele se deu conta de que esse movimento de compensação, tá vendo por que é compensação? Porque eu compenso o que me falta interno e procuro no externo. Aí que está o grande BO. Então eu compenso o que me falta aqui e jogo para o externo. E aí é o que a gente fala aqui, eu deposito a felicidade no externo. E isso é o que acontece. E é inconsciente. Ele fazia esse movimento aqui inconsciente. Por mais que ele achasse que, não, tudo bem, tá tranquilo. Hoje, com meus próximos 40 anos, eu tô tranquilo em relação ao que eu tive de input, de informação que eu recebi na minha infância. Será mesmo que tava? Talvez com uns 40 e poucos anos, ele tava ok, ele compreendia o processo dos pais dele, né? Da criação que ele teve. Mas olha o que gerou isso, esse gap de informação. E aí gerou todo um transtorno. Hora que ele começou a perceber que ele teve esse movimento, que foi o quê? Como faz isso? Ressignificando todas as coisas que ele passou durante esse processo de criação. Ressignificando situações, ressignificando crenças, valores, sentimentos, ressignificando sentimentos de inferioridade. O que ele fez? Ele começou a estabilizar, voltou a estima dele ao processo de homeostase. E isso aqui foi-se embora. Não que ele não trabalhava mais, não que ele não precisava mais de dinheiro, não que as conquistas materiais que ele teve, de carros, um puta de um patrimônio, apartamentos, barco, casa de campo, tudo. Não que isso não valesse a pena. E não que ele não desse mais importância a isso. Sim, era importante para ele, mas não o fazia mais ter um movimento exacerbado, desgastante. Ok? De ter essa busca incessante. Aqui ele nunca ia terminar isso. Ele nunca ia conseguir alcançar o que ele queria. Porque, olha só, era imaginário. O que ele queria não estava aqui no externo. O que ele queria estava interno. Ele só queria um reconhecimento. Ele só queria ser olhado, ele só queria ser visto. Então, olha os movimentos que a gente faz para poder... Cara, para quem que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou fazendo isso? Né? E é de forma inconsciente. Isso que é o mais louco que a gente tem que entender. É de forma inconsciente. A partir do momento que eu tenho consciência desses mecanismos, aí eu paro para ver o que eu estou fazendo e tomo um novo rumo em relação à minha vida. Agora... O que a gente tira de bom disso? Fala, porra, Thiago, parece que você tá falando aí, eu tô quebrado, já era, acabou e que horrível esse movimento que eu tive. Não! Quais foram as coisas boas que você teve desse movimento? Porra, um cara desse aqui, uma determinação dele lá em cima. Foco lá em cima. Resiliência, aprendeu a ter resiliência da forma dele, mas aprendeu a ter resiliência. Aprendeu a ter... no caso dele, que tinha várias empresas, aprendeu um processo gerencial top, de empresa grande, de empresa
Sim, aprendeu. Então, não é pra gente se culpar às vezes perante o processo. Às vezes é só por que eu estou fazendo determinadas coisas. Eu preciso aproveitar a jornada. Eu preciso aproveitar sempre a jornada. Mas às vezes, qual o movimento inconsciente que eu tenho feito para eu identificar aquilo e passar a ser consciente? E a partir do momento que é consciente, eu deixo com que ele chegue até mim e fique mais tranquilo, né? Fique mais suavizado dentro de mim. E o movimento passa a fazer sentido. Eu sei porque eu estou lutando. Nesse caso aqui, ele achava que sabia, porque ele estava lutando por dinheiro. Mas na verdade, quando ele resolveu as questões dele em relação ao processo que ele teve de criação dos parentais, aí sim ele conseguiu ter um equilíbrio, uma homeostase no sistema, no campo mental, emocional, que aí a gente fala que é a nossa inteligência emocional. E aí sim levar uma vida com muito mais saúde, com muito mais equilíbrio, com muito mais harmonia, e aí refletiu no campo das outras vidas, né? Nos outros campos da vida, né? Que conseguiu ter relacionamentos melhores, conseguiu ter harmonia melhor dentro do trabalho, conseguiu desenvolver a melhor afetividade com os filhos, com as filhas, conseguiu desenvolver outros campos da vida. Então, é isso aí. Então, é para a gente pensar e você refletir, será que você tem feito algum movimento, de compensação? O que você está fazendo, por que às vezes você faz e não sabe por que faz, às vezes você luta e vai mesmo desgostoso, mas você vai e continua. Será que tem alguma coisa ligada lá atrás? Né? Então é isso, para a gente parar e pensar. E outra, aproveite, que nem disse, aproveite a jornada, não se culpe por isso, não se martirize por isso, muito pelo contrário, veja o que você ganhou durante esse processo. Essa jornada que você teve até aqui, o que te trouxe de coisa positiva? A gente viu um monte de coisa aqui, determinação, foco, resiliência, perseverança, o quê? Né? Então é isso. A gente vai começar a abordar alguns temas desses mecanismos de defesa ao longo do tempo aí. Eu estou introduzindo aqui algumas coisas, alguns conceitos da psicanálise que refletem no nosso dia a dia. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado, aí a live é bem curtinha mesmo, que o pessoal que está chegando, a gente tem o costume de fazer ela de 10 a 15 minutinhos, às vezes a gente passa, né? Às vezes chegamos até meia hora, dependendo do conteúdo aí que a galera faz. E é isso aí, tá joia? Espero que tenha ajudado vocês aí, obrigado Ellen, gostei, espero que tenha ajudado mesmo, tenha aberto a nossa mente, esse é o intuito aqui, de eu passar um pouco do conhecimento que eu tenho para vocês aí, da experiência de consultório, e é uma coisa que eu amo fazer, que eu gosto de fazer, e vamos embora. Tá bom? Um bom restinho de semana para nós aí, vamos que vamos. Vai ficar 24 horas disponível aí para quem perguntou. E aí na quinta-feira eu subo a live da semana passada e aviso vocês que também foi muito bacana. Obrigado, Sheila, amém, para nós. Um beijo. Valeu.